Fala, seus Lambo Leapers? Estamos aqui de volta com mais um vídeo para falar sobre o maior da NFL, o maior time da NFL, o Green Bay Packers. E como estamos, né, em ritmo da Off-Season, a ADM aqui resolveu falar sobre assuntos aleatórios. E um desses assuntos se diz a respeito ao processo de sucessão na presidência dos Packers. Recentemente, né, a gente teve aí a nomeação do Ed Policy como novo presidente dos Packers a partir de 2025, e para esclarecer aí um pouquinho a curiosidade da galera, como que funciona todo esse processo de nomeação, escolha do novo presidente e CEO dos Packers, eu vou, né, detalhar como que funciona todo esse processo, né, há todo como que eu posso dizer assim, um ritual, né, que acontece ali, que é um longo processo, que, aliás, começou até no ano passado já, essa escolha do novo presidente, que vai suceder aí o Mike Murphy nos próximos anos. Mas antes de a gente falar do assunto principal, vamos aos recadinhos. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, né? Aí, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos aí, é importante que a gente tenha aí o seu like para que o nosso conteúdo aí seja disponibilizado para mais torcedores dos Packers. E também nos siga nas redes sociais, @LamboLeapers_, seja no X, né, agora o antigo Twitter, e no Instagram, né, que lá a gente sempre está colocando informações dos Packers lá. Dado o recado, vamos ao que interessa e falar como que é o processo aí da escolha do novo presidente dos Packers, e também falar um pouquinho sobre o Ed Policy. E antes, né, de falar sobre o Ed Policy, né, de forma mais específica, né, falando da carreira dele, vamos falar aí do processo de sucessão que é feita, né, na escolha do novo presidente dos Packers. Podemos dizer assim que é uma questão, né, de grande interesse, né, como eu disse lá no início da live, porque nem todos os torcedores sabem como que funciona. E isso, se você olhar sob a perspectiva de que os Packers têm uma estrutura única de propriedade e governança. E aqui vamos a uma visão geral de como todo esse processo funciona, certo? Primeiramente, o presidente e CEO dos Packers, ele deve deixar o cargo aos 70 anos, né? Ou seja, o Mark Murphy, ele vai completar 70 anos o ano que vem, em 2025. Então, ele obrigatoriamente ele tem que entrar na política de aposentadoria compulsória que foi estabelecida nos Packers a fim de garantir uma renovação de liderança, né? E assim manter a vitalidade da gestão da equipe. Ou seja, mal comparando, o que o Packers faz seria basicamente ter um mandato, né, do presidente ali até os 70 anos, e aí você tem uma renovação, né? Você não vai permanecer com ele até ele morrer, no caso, o presidente, né? O que inevitavelmente aconteceria em casos de outras franquias em que tem um proprietário mesmo, né? Vamos dizer assim, se acaso lá o dono do time X não, porque, como que eu posso dizer assim, ele abdica ali, né, da presidência, né, e aí ele direciona para outra pessoa, normalmente é a pessoa da família, né, ou ele vai até o fim da vida, né, e aí no caso dos Packers não, no caso dos Packers há essa regra de se aposentar aos 70 anos. Eu posso até comparar, eu sei que, enfim, aí eu vou entrar um pouco no âmbito político, mas eu acho que vale a comparação. O que acontece com os Packers é que o presidente dos Packers tem um mandato parecido com um mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Que o ministro do Supremo Tribunal Federal funciona a mesma coisa. Ele é nomeado, né?
e aí ele fica até os 70 anos, em que daí ele chegou aos 70 anos, ele compulsoriamente ele tem a aposentadoria estabelecida ali para ele. Então, no caso dos Packers, funciona meio que parecido, né? Um exemplo aqui que a gente pode citar dos presidentes anteriores que anunciaram sua aposentadoria um deles foi o Bob Harlan, né? Que em 2007, ao atingir 70 anos, ele, né, acabou saindo, né, e seguiu essa política, né, de aposentadoria compulsória. E agora chegou a vez do Mark Murphy, né, que vai repetir a mesma política. Então há uma renovação sempre dentro dos Packers, embora, né, às vezes o mandato ali, dependendo da idade do presidente, ainda dure até um longo tempo, né? Até porque o Mark Murphy assumiu em 2008, né? 2007, né? Ali, e aí acabou que agora ele ficou aí num período aí mais de 20 anos, né? Sobre o comando aí dos Packers na presidência. Porém, há flexibilidade e exceções, sabe? Embora a regra da aposentadoria dos 70 anos seja uma prática padrão, o Conselho de Diretores pode, em circunstâncias especiais, decidir se o presidente CEO por um período pode ser, né, mantido por um período adicional, se julgar isso que é o de melhor interesse para a organização, sabe? Então vamos dizer assim, se houvesse interesse do conselho lá, dos Packers, né, de diretores, em manter o Mark Murphy poderia permanecer. Mas como o Mark Murphy disse que pretende sair, aí entraram numa sucessão, né, num planejamento, né, de sucessão para a escolha do novo presidente, né. Isso porque a política de aposentadoria compulsória também permite um planejamento, né, de sucessão mais estruturado, dando ao comitê executivo dos Packers, né, e o conselho de diretores um tempo suficiente para encontrar e preparar o sucessor adequado. É como eu disse lá no começo do vídeo lá, o Packers já começou o processo já o ano passado já para escolher o novo presidente. E agora passaram todos os processos com os candidatos e aí o Packers acabou escolhendo o Ed Policy, que já estava mais de 12 anos dentro dos Packers. A política de aposentadoria aos 70 anos faz parte de um sistema de governança dos Packers, né, que visa dar continuidade, estabilidade e renovação, né, como eu disse, na liderança do Green Bay, mantendo a organização alinhada com seus objetivos e valores a longo prazo, né? E aí a estrutura de governança dos Packers funciona da seguinte maneira, né? Até porque os Packers, como todo mundo sabe, não tem um dono, né, em específico, né? Uma estrutura totalmente diferente dos outros times, né? Começa por ser uma propriedade, o Packers ser uma propriedade comunitária, né? Os Packers é o único time da NFL sendo uma equipe de propriedade pública, né? A equipe é de propriedade de aproximadamente 360 acionistas, sem nenhum dos quais, nenhum deles tendo mais de 4% das ações. Então, eu acho que esse formato de franquia, eu acho que é o que mais chama a atenção nos Packers e fez com que muitos torcedores se identificassem com a franquia e começassem a torcer, né? E aí, continuando sobre a estrutura de governança dos Packers, há o conselho de diretores, que eu falei aqui, né? Que a equipe que é governada por um conselho, que é uma equipe, né, que é dividida, na verdade, né, por conselho de diretores e um comitê executivo, né, e eles que são
ali responsáveis pela parte mais administrativa, junto com o presidente dos Packers ali, né? Ver questões assim que não estão relacionadas propriamente dita ao futebol, né? Vamos dizer assim, um maior exemplo é eles que são responsáveis, acho que esse é o exemplo melhor, eles são os responsáveis por ter planejado a reforma do Lambeau Field, né, que recentemente teve algumas reformas e tal. Então, eles são responsáveis por essas políticas ali dentro da equipe, né? E aí, o comitê executivo, né, como eu disse, que faz parte ali do conselho de diretores, ele é um comitê composto por 7 membros do conselho, né, de diretores, e é responsável por tomar as decisões principais sobre a operação da equipe, né? Então, é bem delineado ali como que é a estrutura dos Packers, né, de governança. E aí, o processo de sucessão do presidente funciona da seguinte maneira: deve haver uma identificação e necessidade, né, na escolha do novo presidente, né? Quando há necessidade de escolher um novo presidente, CEO, seja por aposentadoria ou renúncia ou por outro motivo, esse processo, né, de identificação e de necessidade ele é iniciado, ok? E aí o presidente atual, geralmente, ele anuncia sua intenção de deixar o cargo com antecedência suficiente para que a transição seja ordenada e planejada, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês. O Mark Murphy já tinha anunciado sua aposentadoria o ano passado. E aí, coube aos Packers ali, ao comitê executivo, junto ali, né? Porque no final das contas eles acabam planejando todo o processo, né? Para ter uma sucessão organizada do novo presidente CEO que vai suceder o Mark Murphy. Então tem todo um ritual ali que deve ser seguido. E aí, a partir dessa transição ordenada e que é planejada, há a formação de um comitê de busca, né? E esse comitê executivo geralmente forma um comitê, né? O comitê executivo, né? Que é o responsável por identificar o possível candidato, os possíveis candidatos, né? Ele acaba formando um comitê, né, que vai um comitê de busca que vai avaliar de forma mais específica esses candidatos, identificar o que eles têm de mais interessante que possa propiciar a franquia aquilo que ela deseja, né? Este comitê pode incluir membros do conselho de diretores ou de outras figuras importantes dentro da organização, né? Então, é uma coisa bem organizada, se vocês forem analisar ali. Aí, passado todo esse processo de identificação, né, da necessidade de escolher um novo presidente, né, e a formação de um comitê de busca, né, que vai procurar os possíveis candidatos e avaliar eles, aí essa pesquisa, né, ela é iniciada, né, ela passa por analisar nomes de forma interna e externa, né? Ou seja, o comitê pode considerar candidatos de dentro da franquia que já fazem parte da organização por um longo tempo, né? Ou de externos que são líderes de outras organizações. Para resumir aqui, para vocês entenderem melhor, o Ed Policy foi escolhido por quê? Porque ele já faz parte da organização há um longo tempo. Mas não quer dizer que não houve outros candidatos que foram avaliados por esse comitê, sabe? Até em uma das lives passadas, eu falei sobre o presidente do Commanders, o Jason Wright, que seria o primeiro presidente negro de uma franquia da NFL. Porém,
ele talvez não cumpriu algum requisito e o Packers resolveu nomear o Ed Policy, entende? Então, aqui tivemos o Policy, que foi um nome interno, e aí tivemos o Jason Wright, que foi um nome externo, né? E o perfil do candidato que o comitê sempre busca é ter experiência relevante com a administração dos esportes, né? Negócios e um profundo entendimento da cultura e dos valores do Packers. Possivelmente o Ed Policy tenha se sobressaído nessa questão de conhecer o Packers mais de forma até mais aprofundada, né? Até porque, querendo ou não, ele leva uma certa vantagem porque ele tem uma vivência de longa data aí com os Packers, né? Aí, quando há a reunião de todos esses nomes ali, que eles acreditam, que o comitê acredita que possa ser interessante para o Packers, aí há uma entrevista, um processo de entrevista e seleção dos candidatos. E esses candidatos são entrevistados pelo comitê de busca, após uma avaliação completa, né? E o comitê seleciona um ou mais candidatos, né? Aí, esses nomes, né, que passaram por entrevista e seleção, eles vão para a votação do Conselho de Diretores. Aí caberá ao Conselho de Diretores aprovar esses nomes, algum desses nomes. A recomendação do comitê de busca é, então, apresentada, né? Os nomes lá. No caso aqui, vou citar o exemplo aqui para ficar mais fácil para você entender. É do Ed Policy e do Jason Wright. E aí o comitê de busca lá do Packers falou assim para o conselho de diretores: esses nomes. Vocês escolhem um desses dois nomes. O currículo do Policy é esse, o do Wright é esse. Aí vocês escolhem qual que é o melhor, né? E aí a decisão final de contratar o novo presidente CEO, né, sendo aprovada, ela vai passar, né, para a fase de transição, né, que aí ela é planejada e ordenada a fim de garantir a continuidade na liderança das operações da equipe. Então, o Policy foi nomeado, ele já vai estar ali trabalhando com o Mike Murphy no processo de transição na presidência dos Packers. Então, vamos ver aí como que vai ser essa transição. Provavelmente vai surgir notícias ali e tal. E aí, em julho do ano que vem, aí o Policy assume o cargo ali de presidente CEO dos Packers. Enfim, essa estrutura, né, de governança dos Packers é muito, muito interessante, e eu acho que é o que, como eu disse, é o que mais chama atenção para o torcedor acabar gostando do time, né, e enfim, né, se apaixonando só por causa disso, né, porque o time é público, meio que compara assim com os times daqui, né? Os times de futebol daqui, né? Em que eles são administrados de modo associativo, né? Ainda no Brasil, apesar do boom das SAFs, né? Ainda há há muitos clubes no modo associativo, né? E o Packers, querendo ou não, na NFL é um modo associativo, né? E aí, agora vamos falar um pouquinho do Ed Policy, né? Quem é o Ed Policy, né? O Ed Policy, né, que vai suceder aí o Mark Murphy na presidência dos Packers, ele tem uma longa trajetória, né, com os Packers, onde trabalhou por vários anos em diferentes funções, né? Antes aí de ser promovido ao cargo de presidente e CEO. Antes de assumir esse papel, né, que ele vai assumir ainda, né, na verdade, o Policy serviu como diretor de operações e vice-presidente executivo dos Packers.
Nessa função, ele foi responsável por uma variedade de aspectos operacionais, incluindo a administração do Lambeau Field, desenvolvimento de negócios e operações comerciais. Policy também desempenhou um papel significativo na estratégia e planejamento da organização. Outro detalhe, Ed Policy é filho de Carmen Policy, que é um conhecido executivo da NFL, que foi presidente CEO do San Francisco 49ers e depois do Cleveland Browns. Só uma curiosidade. E só uma curiosidade. O Carmen Policy, no momento em que ele assumiu o San Francisco 49ers, no ano seguinte, o São Francisco foi campeão do Super Bowl. Então, vai que numa dessa acontece a mesma coisa com o filho e aconteça com os Packers aí de ganhar o Super Bowl. E aí o Ed, né, seguiu os passos do pai, né, construindo uma carreira dentro da NFL, né, gerenciando equipes ali. Além disso, a carreira do Policy é extensa, né, como executivo de futebol americano. Ele atuou em várias ligas desde 2001, né, então é um longo período, mais de 20 anos. E aí ele passou pela Arena Football League e de 2001 a 2008 foi vice-comissário e presidente da Arena Football League. De 2008 a 2009 foi comissário interino da National Football League de 2009 a 2010, consultor executivo dos Packers de 2012 a 2018. E aí foi vice-presidente e conselheiro geral dos Packers desde 2018. Diretor de operações e conselheiro geral também. E falando, né, mais sobre aí a carreira aí, né, e agora vamos, né, falar mais de forma aprofundada sobre a formação, né, do Ed Policy. Ele é formado em Direito, né, trabalhou anteriormente como advogado antes de ingressar para a NFL. A sua evolução na carreira e experiência operacional na liga o prepararam bem, né, para liderar uma das franquias mais icônicas da NFL, já que ele vai ser o presidente e CEO dos Packers, né? Policy é responsável pela visão estratégica e direção geral da equipe, bem como ele tem aí por garantir que a franquia mantenha sucesso dentro e fora de campo, né? Tanto que ele falou, né, em entrevista após a nomeação, que diz que estar nesse cargo é uma honra, uma vez que ele vai assumir, né, o cargo de uma das principais equipes de todos os esportes, né? Talvez seja aí a presidência do principal esporte que ele, né, na carreira, né, que ele teve aqui, até aqui, seja o cargo ao qual ele mais vai dar valor, né? Porque não é para qualquer um assumir a presidência dos Packers. Enfim, se você chegou até aqui nesse vídeo, né, deixe seu like no vídeo, comente por aqui se você ficou com alguma dúvida, né, que aí a gente procura responder. E não deixe de se inscrever no nosso canal e ative as notificações, e também nos siga no @lambolipers_ nas redes sociais, Twitter, atual X, e no Instagram também, lá que a gente sempre tá lá, sempre tá postando as coisas sobre os Packers, né? E deixo aqui meu sincero Go Pack Go, e até o próximo vídeo, ok?